Pessoal, tudo bom? Aqui é Marco Olímpio. Eu sou estudante de mestrado do Programa de Engenharia Elétrica e de Computação da UFRN e juntamente com Rebeca a gente está pagando a disciplina de Data Science Foundation e das atividades foi realizar um notebook com relação à avaliação das corridas das corridas de Uber na região de Natal, certo? Então, o que precisa aí para ser feito? Primeira coisa que você tem que fazer é realizar um cadastro aqui na plataforma de desenvolvedores do Uber, certo? Então aqui você entra aqui em developers.uber.com, faz o cadastro, certo? Vai fazer o cadastro da sua aplicação. No caso aqui, fiz aqui o cadastro da minha aplicação e validar um conjunto de senhas, um token, um Server ID que você vai precisar para configurar sua aplicação e conseguir utilizar a API aberta do Uber, certo? Então, é, bem, você vai precisar também aqui do Uber Rides, certo? Para isso em Python, ele vai tem toda a documentação lá na página do Uber sobre isso e ele tem e aqui tá comentando aqui como é que foi feito a parte do cliente e como é que a gente fez isso desses dados. A gente coletou esses dados durante mais de uma semana, certo? Tá certo que eles não foram continuamente, não teve falhas durante o processo de aquisição, mas foi basicamente o que? Teve um coletor, certo? Representado por essa caixinha aqui, ficando requisitando a API do Uber, certo? Isso aqui num laço e escrevendo num CSV. E esse CSV vai ser carregado nesse Jupyter, nesse, nesse notebook, certo? Após isso, aqui está aqui tá todo o código do que foi desenvolvido, certo? Então, após a coleta dos dados, a gente foi para o tratamento dos dados, certo? Aqui um exemplo de como é que ficou os dados, um ID. Esse ID infelizmente não deu certo, só percebi depois de muito tempo que não tinha dado certo. Mas aqui a gente tem o timestamp da requisição, o período do dia, o bairro, latitude e longitude de início, que no caso a gente escolheu a escola do MD, a latitude e a longitude final, no caso escolhemos arbitrariamente 36 pontos, um ponto para cada bairro de Natal. O real, a distância em quilômetros, a duração em segundos, a estimativa de preço maior e a estimativa de preço menor e o Product ID. No caso, o Product ID a gente diferencia aí entre Uber Select e UberX, certo? A gente também criou uma nova coluna aqui que seria uma estimativa, que seria só a média do preço alto, da estimativa alta com a estimativa baixa, certo? Fez todo esse tratamento dos dados, certo? Colocou aqui, fez um ajuste com relação às zonas administrativas, norte, sul, leste, oeste, certo? Criou uma função para rotular isso aí. E aqui explica cada ponto dos dados que a gente utilizou. E aqui a gente tem uma estimativa aqui por bairro de quanto é que deu, certo? Por exemplo, Alecrim deu R$ 19,20. E
Lagoa Azul, que é zona norte, bem distante do IMD, deu R$ 41,54. A partir disso, aí a gente colocou nessa variável overnight, que seria neighborhoods, e outro aqui a gente fez um agrupamento por produto, certo? Aqui foi tudo, só que por bairro. Aqui foi um agrupamento por bairro e produto. Aqui um agrupamento por período do dia, manhã, tarde e noite. E aqui basicamente aqui é a gente plotando os dados para ver as falhas, dá para ver as falhas na coleta da informação. Bem, vamos adiantar aqui. Então, o Choropleth, a gente criou, baseado naqueles dados, a gente criou um color map para cada tipo, aqui para o geral, ou uma escala por UBX e UBSelect e uma para cada escala do dia. Fazendo uma comparação do maior preço da noite com o maior preço do dia, a gente teve uma diferença aqui de quase 62%. Bem, finalmente a gente vai criar o mapa, certo? E adicionar as camadas. Aqui o UBX, o UBSelect, com os dados a partir dos agrupamentos, certo? O primeiro Choropleth que a gente tem aqui, a gente não consegue distinguir bem entre se há uma diferença entre um ou outro, certo? Mas pelo range aqui da escala a gente consegue ver que o UBSelect é um pouco mais alto. Aí agora a gente cai para o Choropleth por período do dia, certo? Então aqui a gente consegue ter uma noção um pouco melhor principalmente nessa região aqui que a gente consegue ver uma distinção. Observe aqui os preços para manhã, tarde e noite. Por último, a gente faz a média geral, certo? E plota os pontos que foram utilizados para a consulta, certo? Então aqui em Lagoa Azul, preço médio R$ 45. Em Candelária, o valor médio 11,59. Bem, era isso, pessoal. Valeu.